Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13. Vamos ler do verso 3 até o verso 9. Reler esse texto e com ele trazermos aqui uma palavra para a nossa edificação nesta noite. A palavra de Deus é maravilhosa, amados irmãos, e sempre tem uma instrução para o crente. Como é bom o crente estar no culto de doutrina, podendo aprender da palavra de Deus. Aquele que assim faz, diz a palavra de Deus, que não é levado por qualquer vento, mas está firme na rocha que é a palavra de Deus e também firme naquilo que é o fundamento dos apóstolos, a doutrina que nós aprendemos do Senhor Jesus e que nos foi passada pelos seus apóstolos. Vamos ler Mateus capítulo 13, do verso 3 em diante, que diz assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém. O Senhor Jesus está aqui ensinando aos seus discípulos. O texto de Mateus diz que naquele dia ele saiu de sua casa. Jesus morava no início do seu ministério em Cafarnaum e foi até um lugar onde as pessoas se ajuntaram para ouvi-lo, certamente junto do mar da Galileia, porque a palavra diz que Jesus subiu em um barco e as pessoas ficaram em pé na praia. Jesus era mestre por excelência, ensinava a multidões. E a estratégia dele aqui era extraordinária, porque ele, estando no barco, ficava junto da praia, mas as pessoas não ficavam em cima dele, né? Ele ficava mais alto que a multidão. As pessoas ficavam na praia, normalmente a praia forma naturalmente um anfiteatro natural, né? Porque ela é elevada. E as pessoas podem ouvir, ou seja, quem está aqui não bloqueia quem está atrás dele e também não fica bloqueado pelo que está à sua frente, porque a praia naturalmente já tem aquele declive. Além disso, o vento que vinha do mar projetava a voz de Jesus para a multidão, de forma que sem microfone, sem megafone, ele conseguia ser ouvido por aquela multidão. Jesus então começou a ensinar, e aqui ele começou a usar um dos recursos que ele mais utilizou para ensinar as multidões, que foram as parábolas. Nós vamos hoje estudar uma parábola de Jesus, e uma parábola que fala sobre as atitudes do coração. E vamos ver se nós somos, ou se o nosso coração é uma terra fértil ou é um espinheiro. Vamos ver qual a atitude que o Senhor quer daqueles que ouvem a sua palavra, para nós crescermos aplicando isto ao nosso coração. Nós vamos ver que Jesus, ao ensinar por meio de parábolas, ele tinha um objetivo muito claro. Em primeiro lugar, nós vemos que uma parábola é, antes de tudo, um dito, uma frase ou uma história que desperta a atenção de alguém, que leva alguém a pensar, que leva alguém a meditar sobre aquilo que está sendo falado. A parábola também usa um elemento de comparação. Ele diz que é como alguma coisa, é uma similitude, é uma comparação de alguma história com o fim de ensinar algo aos ouvintes. Normalmente a parábola ela tem um duplo sentido.
ela está falando aqui, por exemplo, de semear e de solo, quando na realidade ela quer falar de ouvir a palavra de Deus e responder a ela. Então, um sentido que é diferente daquilo que está sendo dito na história, mas que é entendido pelos ouvintes perfeitamente. Jesus, então, pregava por meio de parábolas, porque ele, assim, podia usar uma linguagem acessível aos seus ouvintes. Ali estavam diante de Jesus não doutores, nem as pessoas que tinham acesso a uma cultura mais aprofundada. Estavam ali pessoas simples. Então Jesus falava sobre barco, falava sobre agricultura, falava sobre ovelha, que eram coisas que eles conheciam muito bem. Eram coisas que eles sabiam que estava sendo praticada ao seu redor e que, portanto, eles poderiam olhar para aquilo e lembrar do que Jesus havia lhes ensinado. Jesus fala, então, uma linguagem acessível aos seus ouvintes. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver, quando lemos aqui a parábola, que Jesus pretendia, por meio das parábolas, revelar os mistérios de Deus para aqueles que o receberam, para aqueles que o tinham como um profeta de Deus, para aqueles que aceitavam que Jesus era um enviado dos céus para eles. Para esses, a parábola desvendava os mistérios de Deus. Para esses, os mistérios do reino de Deus eram abertos. Mas, ao mesmo tempo, a parábola tinha o objetivo de ocultar esses mistérios para aqueles que não recebiam Jesus. Aqueles como os fariseus, aqueles como os mestres da lei, que não queriam receber Jesus, que não queriam ouvir, que não queriam aceitar a sua palavra. Para esses, Jesus diz, eu falo em parábolas para que eles vejam, mas não compreendam. Para que eles ouçam, mas não entendam. Porque eles não estavam com o coração ligado, nem aberto àquela mensagem. Por isso ouviam apenas como mais uma história, mas não como uma revelação dos mistérios de Deus. Então a parábola abre a porta para aquele que já aceita Jesus como seu Senhor, como profeta de Deus, e fecha a porta da revelação para aquele que não quer ouvir, que não quer receber a Jesus. Esta parábola tem um propósito especial. É a primeira grande parábola nos ensinos de Jesus, conforme Marcos, Mateus e Lucas vão apresentar. A parábola do semeador é uma das poucas que tem a sua explicação também no texto. E é uma parábola que Jesus também contou para falar sobre parábolas. Era uma parábola que também mostra como entender as parábolas de Jesus. E por isso é muito significativo que nós aprendamos um pouco sobre esta parábola, que é chamada a parábola do semeador. É Jesus quem lhes dá esse tema. No entanto, nós vamos ver que o que de fato Jesus queria tratar nesta parábola era sobre a responsabilidade que nós temos de ouvir a palavra de Deus, de compreender e de responder favoravelmente a esta mensagem. Aqui ele está falando sobre solo, e alguém pode dizer, o solo é uma coisa passiva, mas nós vemos que a parábola não é para falar sobre agricultura, mas é para despertar sobre como está o coração que recebe a palavra de Deus. Nós podemos então tomar esta parábola para averiguar o nosso próprio coração e ver como estamos respondendo à palavra de Deus. O que temos aqui nesta parábola? Nós temos nesta parábola do semeador alguns elementos. Há um semeador, que diz o texto, que saiu a semear. Portanto, há também uma semente que ele espalhou pela região. E há 4 solos diferentes. Há 4 tipos de terrenos diferentes que receberam aquela semente que o semeador estava espalhando. Nesse trabalho do semeador, nós vemos que há 3 semeaduras mal sucedidas, que não produziram nada ou muito pouco. E uma que realmente foi com êxito, uma semeadura que deu o fruto que se esperava. E Jesus termina essa parábola com um apelo aos seus ouvintes,
que respondam, que ouçam, que guardem, que obedeçam a esta palavra, essa mensagem que está sendo ensinada. Nós vemos então, queridos, que o próprio Jesus depois é indagado pelos discípulos e ele começa a explicar a parábola, os seus elementos. E nós devemos entender então estes elementos. Antes de mais nada, precisamos entender uma coisa. Numa parábola, não devemos nos apegar aos mínimos detalhes, e sim à sua mensagem principal. Às vezes alguém se perde ao interpretar as parábolas porque quer saber o que significa aquele prego, quer saber o que significa aquele risco no chão, quer saber o que significa detalhes mínimos, quando na realidade o objetivo principal da parábola é passar uma mensagem e não ensinar por meio dos mínimos detalhes. Mas Jesus explica os elementos principais dessa parábola e ele nos diz, em primeiro lugar, que o semeador, embora não seja identificado nesta parábola, Jesus não disse quem é o semeador. Mas na parábola seguinte, que é a parábola do joio e do trigo, ele diz que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Nada mais justo entendermos que também Jesus poderia estar falando dele próprio, como o semeador, como aquele que semeia. Mas também o semeador pode ser qualquer um de nós. Qualquer um que leve a palavra de Deus é o semeador de quem a parábola está retratando. Qualquer que pregue esta palavra, que leve esta palavra, faz o papel aqui deste semeador. Mas o que é então a semente? A semente é muito clara no texto, ainda mais no texto de Lucas, que é o texto correspondente, paralelo ao de Mateus capítulo 13, ao de Lucas 8 e de Marcos capítulo 4. E em Lucas ele diz claramente, a semente é a palavra de Deus. Então o semeador estava semeando a palavra de Deus. E o que são os solos? Os solos são as diferentes atitudes dos homens, ou o coração que tem uma atitude diferente quando recebe aquela palavra, de acordo com o que o solo responde à semente, é que haverá produtividade. E nós podemos entender então que Jesus tinha como objetivo principal nesta parábola não falar do semeador, que é o mesmo, nem da semente, que também é a mesma. Mas a parábola é sobre os solos, é sobre os corações que recebem a palavra que Cristo semeia, para ver como eles respondem a esta palavra. Talvez a parábola recebesse um título mais adequado, não de a parábola do semeador, mas sim a parábola dos solos, a parábola dos 4 terrenos. É como se fossem 4 comparativos, uma parábola quádrupla, que Jesus quer que nós aprendamos com a semente lançada em um solo e como este solo responde a essa semente é que dará a produtividade. Vamos ver então cada um destes solos, como é que eles receberam essa semente e o que nós aprendemos com cada uma destas situações. Em primeiro lugar, nós temos aqui a semente que caiu à beira do caminho, ou ao pé do caminho, ou junto ao caminho. Essa parte do caminho é aquela parte que as pessoas transitavam. Poderia ser na lateral do terreno que estava sendo plantado, ou em alguma parte que estivesse cruzando o terreno que estava sendo plantado. O fato é que o solo à beira do caminho, ele foi endurecido por muitas pessoas que passaram ali. Muitos pés pisaram aquela terra e acabaram endurecendo o solo. Eles compactaram aquele solo, de forma que então o terreno ficou duro. A semente foi lançada, mas ela não penetrou no solo. Ela não foi absorvida por ele, ela ficou apenas na superfície do solo. E aí diz o texto, que vieram as aves e comeram. Comeram exatamente porque as sementes não foram soterradas, elas não ficaram debaixo da terra, ficaram apenas na superfície. O que é este coração
que é representado pela semente que caiu na beira do caminho, ou por este solo à beira do caminho. Aqui fala de um homem que não entende a palavra. Quando Jesus está explicando no versículo 19, ele diz exatamente que alguém ouvindo a palavra e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Fica claro que o solo é o coração. E quando o coração é duro e ele não compreende a palavra, não compreende talvez porque não se dá ao trabalho de ouvir e de meditar naquilo que está sendo ensinado. Infelizmente, queridos irmãos, há muitas pessoas que estão até na igreja, mas não estão ouvindo a palavra. Às vezes estão presentes com o corpo, mas não com a mente. Estão pensando em outra coisa. Estão esperando que o culto termine para, enfim, realizar alguma coisa que lhe interesse. Algumas pessoas que estão na igreja, mas não estão ouvindo porque estão conectadas com outro tipo de coisa. Às vezes na internet. Às vezes durante o culto está acessando as redes sociais. Eu já preguei em alguns lugares que depois, chegando em casa, fui ver que alguém durante o culto postou alguma coisa que estava acontecendo ali. Uma foto, uma frase que eu disse na mensagem. Durante o culto, aquela pessoa já postou. Significa que ela estava conectada, prestando atenção, respondendo talvez a outras mensagens, mas estava, obviamente, sem ouvir o que estava sendo pregado ali. O coração duro é aquele coração insensível, que não corresponde à mensagem. E se ele não corresponde à mensagem, nós vamos ver que ele não entende, essa palavra não desce ao coração e ele não será transformado por ela. Sabe por que há tantas pessoas que às vezes frequentam anos a fio uma igreja e não têm o coração transformado? Porque a semente não está de fato sendo plantada. Ela só está na superficialidade. E por isso, então, é que o inimigo vem e rouba a palavra. Por que é que a ave come a semente? Porque ela não está soterrada. Se ela estivesse debaixo da terra, a ave não comeria. Assim nós entendemos, queridos, que uma palavra que foi entendida, uma palavra que foi guardada no coração pela fé, recebida por fé, ela fica fora de alcance do inimigo. Se alguém ouviu a palavra e essa palavra foi entendida, o inimigo não pode mais roubá-la do coração. Ele pode até tentar colocar dúvidas, ele pode até tentar sufocar essa palavra com outra coisa, ele pode até fazer com que a pessoa não corresponda, mas ele não pode roubar a palavra do coração que foi semeada realmente. Por isso a necessidade de quem prega, pregar de maneira que as pessoas a entendam. Às vezes num culto você ouve muito barulho, mas quando termina o culto, pergunte às pessoas sobre o que foi pregado e ninguém sabe o que foi. Então essa semente não desceu ao coração. Não foi entendida. Se não foi entendida, pode ser roubada. Mas uma semente que foi guardada no coração não pode ser mais tirada de lá pelo adversário de nossas almas. Por isso o escritor dos Provérbios já dizia: ensina a criança no caminho em que deve andar. Quando crescer, não se esquecerá dele. Alguém está desviado, mas vá lá e pergunte a ele. Ele lembra da palavra, ele sabe versículos de cor, ele sabe que está errado. Ele está ali por outra razão, mas a palavra não sai do seu coração, porque a semente foi semeada ali. Então o primeiro solo é um solo duro, fala de um coração insensível, de alguém que não quer ouvir a palavra, de alguém que não se dá o trabalho de realmente prestar atenção à palavra, de meditar nela. Fica apenas na superficialidade. Mas o semeador continua semeando, e aí vem uma segunda parte da semente que caiu em um solo cheio de pedras. Ou melhor ainda, é uma camada de areia que está sobre um lajedo, sobre um rochedo. Havia muitas terras na Palestina assim, e há muitos lugares aqui mesmo no Nordeste do Brasil que há terrenos assim. Há uma camada de areia, de terra, mas por baixo há uma camada de pedra. Aquele solo, então, ele era apenas um pouco de terra sobre um rochedo.
Quando a semente cai ali, aquela semente cresce rapidamente. Por quê? Porque ela não tem espaço para aprofundar as raízes. Rapidamente, então, as raízes encontram a pedra e a planta parece se firmar. Cresce até mais rápido do que outra que ainda tem muito espaço para crescer a raiz. De repente, aquela planta germina. Mas quando o sol esquenta, diz o texto, ela morre. Por quê? Porque não tem raiz. Se não tem raiz, não consegue tirar da terra os nutrientes, a umidade, a água, e então acaba morrendo. Então é uma semente que germina, mas como não tem espaço para aprofundar as raízes, cresce rápido, mas também morre rápido, porque não tem firmeza. O coração representado aqui pelo solo pedregoso é daquele homem impulsivo, que recebe a palavra com muita alegria, que recebe a palavra com entusiasmo e com emoção, mas ele não passa da emoção, ele não passa do entusiasmo, porque ele não procura aprofundar o seu relacionamento com Deus. Se no primeiro solo a semente sequer é plantada, nesse segundo solo ela é plantada, mas não tem espaço para crescer. Isso fala de alguém, queridos, que ouve a palavra de Deus e até se empolga com ela, mas não coloca em prática essa palavra. Não tem tempo para viver a palavra que ouviu. Não procura aplicar essa palavra ao seu coração. Às vezes está na igreja, mas não tem uma vida de oração, não lê a palavra, não jejuma, não tem um compromisso real com Deus. São pessoas que às vezes até estão muito animadas, mas quando vem a tentação, quando vem a provação, então elas desistem da sua fé, elas se desviam logo, porque não tem firmeza, não tem profundidade. Há muitas pessoas assim, aceitam a Jesus e logo querem se envolver em alguma coisa, mas não têm tempo para aprofundar a sua vida espiritual. Não tem tempo para ler a Bíblia. Às vezes apenas passa o dia cantando. E é bom cantar. Mas somente o cântico não vai trazer o alimento que a pessoa precisa. Quer logo estar em momentos em que alguém esteja trazendo uma palavra de avivamento, mas não tem compromisso com a oração, não tem compromisso com a leitura da palavra. Vive buscando muito mais uma palavra que lhe anime do que uma palavra que lhe edifique. Esta pessoa, então, no dia da aflição, no dia da perseguição, não vai encontrar raiz profunda que lhe sustente a alma, não consegue tirar nutrientes que lhe sustentem, simplesmente porque está muito raso na sua fé. O escritor aos Hebreus, capítulo 5 e início do capítulo 6, fala de pessoas que já deviam ser mestres pelo tempo, mas que ainda são meninos, que ainda se alimentam apenas de leite, quando já deviam estar comendo tutano, porque não tem tempo para investir na sua vida espiritual. Esta é a semente que caiu em um solo pedregoso, em um solo que não lhe dá espaço para aprofundar as raízes. Mas o semeador continua trabalhando. E aí ele em seguida chega, aqui há apenas uma lembrança dos versículos relacionados em Marcos e em Lucas. Quando Marcos diz que no dia da tribulação ou perseguição eles se escandalizam, ou seja, eles tropeçam e caem. Lucas diz que o que caiu sobre pedra é o que recebe com alegria, mas apenas creem por um tempo. Porém, no dia da tentação, se desviam. Há crentes, infelizmente, assim, que estão muito bem, se tudo estiver bem. Mas se vier a provação, se vier a tentação, se alguém não lhe der um espaço que ele gostaria, se alguém não lhe acalentar, ele logo está pensando em se desviar ou deixar aquela igreja ou ir para outro lugar
porque falta profundidade na raiz. O semeador continua trabalhando. E a próxima semente que ele vai semear é num solo que já estava ocupado por raízes de espinheiro. É óbvio que o semeador não deve ter semeado já dentro de espinhos. Não faz sentido alguém lançar uma semente no meio de um espinheiro. O mais provável é que havia ali uma raiz de espinheiro. Alguém talvez cortou apenas ou arrancou, mas deixou as raízes do espinheiro. O terreno estava aparentemente limpo, mas na realidade as raízes do espinheiro estavam ali. A semente foi lançada. Mas como o espinheiro já tinha raízes ali, então ele cresce mais rápido do que a semente que foi plantada. E todos nós sabemos por experiência que o mato realmente cresce mais ligeiro do que a planta que você planta. Você planta milho e demora muitos dias para poder aparecer alguma coisa. Mas você sem plantar nada, basta chover e no outro dia já está cheio de mato. Cresce muito mais rápido do que a planta que produz uma semente, até porque a planta que produz uma semente precisa extrair nutrientes, firmar raízes, e o mato não tem compromisso com nada, né? Ele simplesmente cresce, às vezes numa superfície muito rasa, mas ele cresce mais rápido. E o que acontece aqui? A semente foi lançada, mas os espinhos cresceram e sufocaram aquela planta. Os espinhos rapidamente acabaram sufocando, acabaram espremendo aquela planta, cobrindo-na, tirando espaço para o seu crescimento, ocultando o sol que era muito importante para o seu crescimento sadio. E o que diz então a palavra é que essa semente ficou infrutífera. Ou segundo diz Lucas, ela não produziu com perfeição, ou seja, não produziu quase nada, ou mesmo nada. Os espinhos acabaram tirando a produtividade daquela semente. O que é o solo com espinheiro? É o homem que vive ansioso e preocupado com outras coisas, sem dar prioridade a Deus. Solo de espinheiros, querido. É um solo perigoso. Porque às vezes o homem que está vivendo essa situação parece que está apenas vivendo uma vida comum. Ele até vem à igreja, de vez em quando. Mas lhe falta um real compromisso e principalmente falta prioridade para o reino de Deus. Nós vamos ver então que essa semente que cai no espinheiro fala de um coração que está voltado para outras coisas que não seja Deus. E o nosso coração, ele se voltará para as coisas que nós mais valorizamos. Converse com uma pessoa, veja sobre o que ela fala. Ela fala sobre aquilo que ela mais valoriza. Se aquela pessoa valoriza muito o carro, se você chegar perto dela, ela só fala de carro. Principalmente se ela tiver trocado um recentemente. Se a pessoa valoriza muito a sua saúde, ela vai falar disso, ela vai reclamar de qualquer dorzinha, de qualquer coisa. Se a pessoa valoriza muito o seu emprego, ela vai falar disso. Nós voltamos a nossa atenção para as coisas que nós mais valorizamos. Por isso Jesus nos alertou dizendo assim, Mateus capítulo 6, do Sermão do Monte: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. E por que ele diz que nós devemos ter a atenção voltada para o céu e não para a terra? Ele diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O seu coração estará naquilo que você considera mais importante, naquilo que é o seu tesouro. Um homem que acabou de comprar um carro novo e ele valoriza demais aquilo, ele se ouvir um barulhinho na garagem, ele perde o sono. Ele não consegue mais dormir, se um gato entrar na garagem, ele já perde o sono e já chama a polícia e vai ver o que está acontecendo, porque ele não quer perder o seu tesouro. Nós colocamos o coração naquilo que nós valorizamos.
E o coração que é representado pelo solo com espinhos é um coração que não tem tempo para Deus, que não tem prioridade para Deus. Nós temos que ter cuidado porque esta semente que caiu no espinheiro fala de uma pessoa que vive ansiosa, cheia de ansiedade com as coisas terrenas. Jesus alertou sobre as pessoas que viviam desta maneira nos dias de Noé. No seu sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, Jesus diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Qual era o problema desta geração aqui de Noé? Eles, diz o texto, que comiam. E há alguma coisa de errada em comer? Não. Talvez o excesso, né, seja prejudicial. Eles bebiam. Beber aqui não significa necessariamente encher a cara de álcool. Eles casavam, e não há nada de errado em casar. Davam-se em casamento, também não há nada de errado em você casar um filho ou uma filha. Onde está o erro aqui? Por que é que essa geração foi condenada? Porque casava? Não. Porque comia? Óbvio que não. Mas porque não estava apercebida da realidade espiritual que a cercava. Muitas pessoas estão vivendo assim. Comem, bebem, casam, dão-se em casamento, ou seja, vivem a sua vida, mas não têm tempo realmente para Deus. Deus é apenas uma religião que ele vai uma vez na semana na igreja para aplacar essa consciência. Deus é apenas um ato religioso que ele presta de vez em quando. Mas ele de fato nem lembra de Deus durante o seu dia. Se não for um dia de culto, talvez ele sequer lembre de orar. Se não for um dia que ele vai à igreja, talvez sequer ele se lembre de ler a palavra de Deus. Aqui está um homem dominado pela ansiedade. Ansiedade quer dizer que ele está só preocupado com as coisas terrenas. E tem gente, irmãos, que está na igreja, mas o coração não está aqui, porque ele só está lembrando do que precisa resolver lá fora. A ansiedade também se mostra pela correria, pela preocupação desta vida, que deixam as pessoas distraídas com as coisas espirituais. É o caso, por exemplo, de Marta. Nós vamos ver que Marta e Maria eram duas mulheres e que Jesus chegou na casa delas. Jesus era o mesmo. O tempo que elas podiam estar com Jesus era o mesmo. Mas havia uma diferença. Maria esqueceu do almoço, esqueceu de limpar a casa, esqueceu dessas atividades e foi sentar aos pés de Jesus. O exemplo de Maria não é para as mulheres simplesmente abandonarem as suas casas. Esqueça o feijão, o arroz, esqueça o jantar, deixe a casa suja, esqueça essas coisas e vá para a igreja todo dia. Não, não é isso que Maria quer nos ensinar. O que Maria quer nos ensinar é, quando você estiver com Jesus, esqueça as outras coisas. Quando você estiver na presença de Jesus, esqueça tudo o mais. Marta, ela está distraída com muitas coisas. Ela quer fazer a comida, ela quer varrer a casa, ela quer limpar as coisas, ela quer ajeitar tudo. E ela até cobra. Senhor, veja aí a minha irmã que está me deixando fazer tudo sozinha, mande que ela me ajude. E a resposta de Jesus para Marta é: Marta, Marta. No texto bíblico, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer, quando Deus chama o nome de alguém duas vezes, preste atenção. Porque a repetição no texto bíblico é igual a um negrito, é igual a um sublinhado, é um destaque. Quando Deus chama o nome de uma pessoa duas vezes, preste atenção. É igual o pai, quando ele chama um filho, e ele chama fulano, e o fulano não atende. E ele chama pelo nome completo, fulano de tal. Aí você preste atenção.
Opa, a coisa perigou quando chamou o nome completo. Jesus diz, Marta, Marta, ele está chamando a sua atenção. E ele diz, você está ansiosa, você está afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta e Maria nos ensinam uma coisa, o que Jesus quer de nós, queridos, quando nós estamos na sua presença, é total atenção. Há tantos crentes correndo por aí, às vezes até tão ocupados com a obra de Deus, que não tem tempo para o Deus da obra. Sabe que tem gente que corre tanto fazendo a obra de Deus, que não tem tempo para Deus? E esquecem de uma coisa, nós não somos a empregada do Cordeiro, somos a noiva. O noivo não quer simplesmente que a noiva faça o seu jantar, que lave a sua roupa. Não, ele quer atenção. Ele quer estar com ela. Então Marta fala dessa pessoa tão preocupada com as coisas, que mesmo quando está na presença de Jesus, parece que não tem atenção voltada para ele. Ainda o texto, quando fala da semente que caiu no meio do espinheiro, diz que além das coisas da vida, os cuidados com as coisas da vida, também diz que as riquezas sufocam esta semente. A riqueza, queridos, do ponto de vista de Jesus, pode se tornar um obstáculo à fé. A Bíblia fala do dinheiro muito mais como um concorrente de Deus do que como algo muito bom. Porque o que nós precisamos realmente não é de dinheiro, mas da bênção de Deus. Quando nós nos apegamos demais ao dinheiro, a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Olha o que Paulo diz a Timóteo na primeira epístola, capítulo 6. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Há pessoas que começaram crendo, mas depois se afastaram de Jesus por causa de dinheiro. Às vezes não se afastaram da igreja, mas se afastaram de Jesus porque não tem mais tempo para ele. Só querem saber de trabalhar. Há pessoas que têm um emprego de manhã, outro de tarde, outro de noite, ainda faz um bico no final de semana. Porque quer viver num patamar superior e está tão preocupado com dinheiro que não tem tempo para aquele que pode abençoá-lo muito mais do que qualquer dinheiro. E ele diz que se desviaram da fé essas pessoas e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. E a recomendação de Paulo é: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Jesus vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Então nós precisamos decidir em quem nós vamos colocar a nossa esperança. Aonde estará a nossa segurança? A nossa segurança está em Deus ou a nossa segurança está nas riquezas? Infelizmente, há mesmo crentes, irmãos, que o seu humor e a sua fé varia de acordo com o saldo da sua conta corrente. Quando ela está cheia, ele também está cheio de fé e de alegria. Mas quando a conta corrente entra no negativo, ele também cai numa depressão espiritual. Mas nós precisamos entender que aquele que nos dá a segurança, que cuida de nós, que provê e supre as nossas necessidades é Deus. Deus é aquele que provê as nossas necessidades. Ele é provedor suficiente. Quando nos preocupamos muito com o dinheiro, estamos dizendo: Deus não é capaz de suprir as minhas necessidades se eu não trabalhar muito. Deus não é capaz de suprir o que eu preciso se eu não correr atrás do dinheiro. E Jesus nos mostra claramente que se nós buscarmos a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas estas coisas, ou seja, tudo o que nós precisamos para o dia a dia, nos serão acrescentadas. Nós precisamos entender, queridos, que
tudo aquilo que nos afasta de Deus é um espinho. Tudo aquilo que sufoca a nossa fé e nos tira o prazer e a alegria de estar na igreja com o coração voltado exclusivamente para o Senhor é um espinho. O coração no meio de um espinheiro é um coração que está dominado por outras coisas. O evangelista Lucas fala também do espinheiro como os deleites da vida, os prazeres da vida. As coisas que trazem entretenimento, alegria. E nós vivemos numa época em que o entretenimento tem tomado a vida de muita gente. A indústria do entretenimento é a que mais cresce. E você vê aí então a TV, a internet, os jogos dominando a vida de muitas pessoas. Já está comprovado pela medicina que há pessoas viciadas em internet, em redes sociais, em jogos. Há pessoas que se você tirar dela o jogo, se tirar dela o celular e deixá-la desconectada, ela tem sintomas igual ao usuário de droga que está sem usá-la. Há pessoas que são tão dependentes disso que não podem viver. Se sair de casa para a igreja e esquecer a Bíblia, diz, não tem problema não. Mas se sair de casa e esquecer o celular, volta imediatamente para buscá-lo, porque não pode ficar sem ele. Os deleites da vida. Isso pode dominar tanto a vida de uma pessoa, que ela simplesmente não consegue se concentrar em Deus. Vai orar, mas é despertada pelo bip que lhe chama das redes sociais. Se ela está na igreja, não consegue desligar-se do celular que lhe chama. Se ela está na sua casa, não consegue fazer o que Jesus disse de entrar no quarto e fechar a porta, porque a televisão, as notícias, a internet lhe chama a atenção. Não consegue parar e descansar a sua alma em Deus, porque está se lembrando do jogo que ainda não terminou, está se lembrando dos jogos da internet que ele precisa colocar em dias, da sua colheita, da sua fazenda, do seu barco, da sua cidade, da sua simulação que ele precisa cuidar. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que há muitos espinhos por aí. Há muitos espinhos sufocando a vida dos crentes. Então nós precisamos decidir se o nosso coração será um espinheiro ou se o nosso coração será uma terra fértil. O semeador continua semeando e enfim ele vai ser bem sucedido, porque a semente agora vai cair numa terra fértil. O que é uma terra fértil? É um solo que tem condições adequadas para o crescimento da planta. Ele não é duro, não foi pisoteado. Ele não é superficial, não tem pedra por baixo impedindo o aprofundamento das raízes. E ele não está ocupado por outra coisa. Não há outro tipo de raízes naquele solo que venha crescer e sufocar. Isto é uma terra fértil. É um coração que não é duro, não é insensível, não é superficial, mas busca aprofundar-se e não está ocupado por outra coisa. Ele está voltado exclusivamente para aquilo que foi semeada. Então aqui há uma palavra que foi entendida, porque o coração estava voltado, não estava duro, estava acessível. Uma palavra que foi recebida pela fé e foi praticada com temor. O evangelista Lucas, no capítulo 8, verso 15, vai dizer que aqui caiu em boa terra. São os que, ouvindo a palavra, conservam essa palavra num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Ou seja, ele persevera, ele aplica essa palavra, ele vive por ela, ele se conduz por esta palavra que ele recebeu no coração. A semente que cai em boa terra, em terra fértil, fala de um coração que se volta para o Senhor e que recebe a sua palavra com alegria, que guarda os mandamentos, que cumpre e que procura viver de acordo com esta palavra. Se todos os crentes fossem terra fértil, não precisava pregar uma mensagem sobre um tema mais de uma vez. Eles guardariam aquela palavra. E nós vemos que a semente que caiu em boa terra, em terra fértil, é essa
que realmente produz fruto. Mas note que a produtividade não é igual. Uns produziram 30, outros 60, outros 100. 100 aí seria o máximo que poderia se extrair daquele solo. O que nos leva a pensar em duas coisas, irmãos. Se você já está produzindo, tem outro que está produzindo mais. Então, primeira coisa, nós temos que entender que Deus tem chamados diferentes para cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, podemos entender que há espaço para você crescer mais na produtividade espiritual. Aleluia! Se você já está dando frutos, talvez esteja a 30, é hora de duplicar isso e passar para 60. Se você já está produzindo e já está em 60%, é hora de alcançar o máximo. Deus tem mais para nós, há um potencial imenso de Deus para a nossa vida. Aleluia! Nós podemos ter mais de Deus se nós abrirmos mais o coração para Ele. Aleluia! Deus tem mais poder para você, Deus tem mais dons para você, Deus tem mais intimidade para você, Deus tem mais fruto para a sua vida. Mas você, conforme a parábola nos ensina, é que vai determinar se o seu coração é uma terra fértil ou se o seu coração estará ocupado com outras coisas. Nós devemos produzir mais. E aí precisamos entender o que esta parábola tem a dizer para nós. Jesus está explicando esta parábola. E nós vemos claramente que a chave para o crescimento espiritual, queridos, é primeiro a disposição em ouvir. Tem gente que não cresce porque simplesmente não está ouvindo. Não está com o coração aberto. Às vezes está na igreja por estar, mas não está de fato aprendendo, ouvindo, guardando. Depois, a prática da disciplina no ouvir. Ouvir e guardar no coração. Ouvir e meditar. Ouvir e ver se a sua vida está de acordo com essa palavra. Ouvir e ver se você está praticando essa palavra, andando por ela. E a resposta apropriada à palavra recebida. Às vezes alguém ouve a palavra e a palavra cobra um conserto. Ele diz, irmão fulano que devia ter vindo para esse culto. Irmã fulana que precisava ouvir essa palavra. E será que eu e você que estamos aqui não precisamos dessa palavra? Há quantas pessoas que ouvem a palavra e dizem, isso aí não é para mim não. Mas talvez se fosse uma chave que estivesse sendo distribuída ou um envelope, ele já prontamente pegasse o seu. A palavra é para mim e é para você. Porque se estamos vivendo de acordo com ela, nós devemos verificar o nosso coração. Se vemos que a palavra está no nosso coração, estamos andando de acordo com essa palavra, então estamos cada dia confirmando o nosso caminho de acordo com aquilo que aprendemos nela. E se vemos que não estamos de acordo com ela, precisamos corrigir a vida de acordo com a palavra. Agora, o que fica claro também na mensagem dessa parábola é que Deus requer um comprometimento total da nossa vida, irmãos. Essa mensagem não compartilha a sua atenção com a riqueza, com as preocupações da vida. Se você está diante de Deus, tenha 100% da sua atenção para Ele. Se você está buscando a Deus, desligue-se das outras coisas. Deus quer um coração por inteiro. Quando perguntaram a Jesus sobre o que era mais importante, Ele vai nos dizer o que é mais importante para a nossa vida. Tem pessoas que recebem a palavra, recebem até com muita alegria, mas não passam da superficialidade. Há muitos crentes que estão apenas como a visão do profeta no Antigo Testamento. Estão apenas com a água no tornozelo, mas nunca entram no rio até poderem nadar. Deus tem muito mais para nós. A parábola dos solos ou do semeador mostram que há pessoas que ouvem essa palavra, mas não aprofundam as suas raízes. Há crentes que são os mesmos crentes há muitos anos. Ele não tem 20 anos de crente. Ele tem 1 ano de crente repetido 20 vezes. Ele está da mesma forma como estava
há 19 anos atrás. Mas Deus quer que nós cresçamos na nossa vida espiritual. Você já chegou até aí? Aprofunde-se, cresça mais, deixe as raízes se aprofundarem, chegue mais perto, cultive a intimidade. Deus tem mais para a sua vida. Comece a buscar mais e você certamente receberá mais de Deus. Há outras pessoas que ouvem a palavra, vão à igreja, mas Jesus não é o primeiro na sua vida. Jesus não é o que realmente ocupa o seu coração. Mas quando nós vemos que perguntaram a Jesus o que era mais importante, qual é o primeiro dos mandamentos, Senhor? Qual é a primeira coisa que eu devo preocupar-me em cumprir na minha vida? E Jesus disse assim, quando perguntaram qual é o grande mandamento, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Note que Jesus não disse, amarás o Senhor teu Deus de coração, mas de todo o coração. Não é apenas com a tua alma, com a tua inteligência, com a tua vontade, com as tuas emoções, mas com toda a tua alma. Porque Deus não aceita ser o segundo, irmãos. Ou Deus é o primeiro, ou Ele simplesmente não está neste coração. Deus não aceita ser coadjuvante. Ele não aceita ser apenas uma parte. Deus quer o coração por inteiro. Porque ou Ele é Senhor de tudo, ou não é Senhor de nada. Porque não pode haver o Senhor só de uma parte. Se tem uma terra, uma fazenda, uma empresa, enfim, e alguém manda só em 10% dela, então ele não pode dizer que é dono, que é Senhor. É preciso ter domínio sobre ela para realmente ser Senhor. E se um grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, não amá-lo assim não seria o grande pecado? Se o maior mandamento é fazer isso, não fazer isso não seria o maior de todos os erros? É o que nós vemos Jesus cobrando da geração de Noé. O problema não é que eles estavam longe de Deus, que nem sequer tinham Deus na vida. O problema é que Deus não estava no centro da sua atenção. Eles não estavam apercebidos da sua realidade espiritual. Deus não quer ser apenas um na sua vida, Ele quer ser o único. Ele quer ser aquele que domina o nosso coração. Nós deixamos de amar a Deus à medida que permitimos que o nosso coração seja ocupado por outra coisa. Ninguém deixa de gostar de alguma coisa simplesmente, irmãos. Na realidade, você substitui o amor por outra coisa. Quando o homem é fiel a uma mulher e ele simplesmente diz que deixa de gostar dela, ele não deixou de gostar dela. Ele está gostando de outra ou de outra coisa. Nós vamos ver na palavra de Deus da mesma forma. João, no capítulo 2 da sua primeira epístola, verso 15, diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que o amor do Pai não está mais nele? Porque agora ele está amando o mundo. Há um companheiro de Paulo chamado Demas. E Paulo diz, Demas amou o mundo, amou o presente século e foi embora, desviou-se. Não é que Deus não tinha mais nenhum espaço, é que ele simplesmente trocou o espaço por outra coisa. Deus até continuou num cantinho lá, mas ele passou a amar outra coisa. Tiago, no capítulo 4 da sua epístola, no verso 4 diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ou amamos a Deus, ou amamos o mundo. Ou Deus é o primeiro na nossa vida, ou precisamos nos perguntar se somos ainda cristãos. Há pessoas que se dizem cristãos, mas que nunca se lembram do Cristo, que não vivem para Ele. Jesus encerra esta parábola com um apelo. Ele diz, o que tem ouvidos para ouvir, que ouça.
Nós precisamos entender o que Jesus está dizendo. Em primeiro lugar, Ele está nos convocando a ter ouvido para ouvir. Porque tem gente que tem ouvido, mas não está preparado para ouvir. E se alguém tem ouvidos para ouvir, então que ouça realmente. Jesus vai dizer por que é que Ele está usando essa parábola. E até porque é que Ele disse que pregava por parábolas e as pessoas não entendiam. Jesus diz, eu estou pregando por parábolas para que eles não entendam. E ele está citando Isaías capítulo 6, o verso 9 e o verso 10. Quando ele diz que prega para que eles ouçam e não entendam, ele está citando Isaías. E Mateus diz claramente que Jesus disse para que se cumpra o que falou o profeta Isaías. O texto de Isaías é esse. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não vem a ele a ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Parece que Isaías está falando de uma coisa tão terrível que Deus está dizendo, esse coração desse povo vai ser de tal maneira endurecido que eles não serão sarados pela palavra. Alguém diz que nesse texto o mestre está ensinando sobre uma predestinação para a salvação. Ele está dizendo, está vendo? Aquelas pessoas que não ouviam a parábola é porque eles não eram eleitos. E, portanto, eles de fato não poderiam entender aquela palavra. Mas não é sobre isso que Isaías está falando, nem é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está usando o texto de Isaías, como Isaías estava também pregando, para despertar o povo. Porque ele estava dizendo que o juízo de Deus viria sobre aqueles que não querem ouvir. Quem endurece o seu coração, Deus também não vai agir na sua vida. Aquele que endurece o coração está num ponto tal que Isaías está dizendo, ele não vai ser sarado. Mas vamos lembrar que Isaías está falando de um povo que já se desviou de Deus. E porque ele se desviou de Deus, o juízo de Deus será terrível sobre a sua vida. Que na realidade Isaías quer dizer, ele quer repreender o povo para que deixe de ser rebelde e ouça a palavra de Deus. Ouvir aqui não é apenas deixar a palavra entrar pelo tímpano. Deixar a palavra ser percebida no ouvido. É muito mais obedecer a esta palavra. Então o que Isaías está convocando é o povo para se voltar para Deus. Da mesma forma é isso que Jesus está dizendo. Esse texto de Isaías é usado outras vezes. Lá em João capítulo 12, ele é usado para mostrar aqueles que se recusavam a ouvir a palavra de Jesus. Diz o texto, e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer. Pelo que Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Então aqui está dito claramente que o que Isaías está dizendo é que há pessoas que não querem crer. E se não querem crer, não serão transformados pela palavra. Em Atos capítulo 28, da mesma maneira, o apóstolo Paulo vai dizer que há alguns que não criam a palavra que ele pregava. E ele vai citar então o profeta Isaías dizendo as mesmas palavras. O que Jesus e Paulo e Isaías estão dizendo, queridos irmãos, é que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos responder a esta palavra. Não podemos simplesmente ouvir a palavra e continuar da mesma maneira. Deus quer que o nosso coração esteja preparado para receber a sua palavra. O semeador está semeando. A semente é a palavra de Deus e ela é poderosa. Mas essa parábola fala sobre o tipo de solo que é o nosso coração. Nós entendemos então, queridos, que a parábola nos adverte sobre o ouvir superficial. O que Deus quer não é que você simplesmente ouça uma pregação. Tem gente que passa até o dia todo ouvindo pregações na internet.
Mas é que o ouvir aqui tem que ser de forma real e de forma obediente. Tem gente até que decora as mensagens, que prega mensagens decoradas, mas que não vive aquilo que ele ouve na mensagem. Não basta ouvir a mensagem, não basta estar na igreja. Precisamos colocar esta palavra no nosso coração. E não podemos viver na desobediência, como viveu o povo no tempo do profeta Isaías. E como muitos na época de Jesus. Se você ouve a palavra, então que o seu coração seja uma terra fértil. O ouvir que não resulta em um viver produtivo para Deus, não é válido. A semente que cai numa terra que não produz, não serve de nada. Então nós precisamos perguntar hoje, que tipo de solo é o meu coração? Que tipo de solo é o seu coração? É como o solo à beira do caminho, duro, insensível? É como o solo nos pedregais, raso, superficial. É como o solo no meio dos espinhos, sufocado, porque está ocupado por outras coisas. Ou o seu coração é uma terra fértil, um coração aberto, desejoso de ouvir e aprender. Um coração que procura aprofundar-se no relacionamento com Deus. Um coração que não deixa ser ocupado por outras coisas, mas que coloca Deus no lugar que Ele é devido, o primeiro lugar na sua vida. Que solo é o seu coração? É um espinheiro ou é uma terra fértil? Ele está ocupado ou ele está livre para Deus operar? Ele está disposto a receber ou ele está endurecido? Se essa palavra não está produzindo efeito no seu coração, que tipo de solo é o seu coração? Se enquanto você ouve esta palavra, você não está pensando em melhorar o seu relacionamento com Deus, de que adianta estar na igreja? Se enquanto você ouve esta palavra, não é para Deus que o seu pensamento se volta, de que adianta ouvir esta palavra? Eu quero lhe alertar para uma coisa e encerro aqui esta palavra, queridos. Nós precisamos verificar o nosso coração. Há uma igreja lá no Apocalipse que ela era morna. Ela tinha calor, mas só um pouco. Ela não era, de fato, uma igreja quente. Ou seja, era alguém que não estava integralmente voltado para Deus, mas só um pouquinho. Sabe o que Jesus diz sobre ela? Eu estou a ponto de lhe vomitar da minha boca. Eu não suporto mais você. Parece que Deus se desagrada mais do crente que não é crente de verdade, do que do ímpio que é ímpio de verdade. Porque pelo menos o ímpio de verdade está completamente na impiedade. Mas o crente que está apenas um pouquinho comprometido com Jesus, engana a si mesmo e engana os outros. Porque alguém vai pensar que é assim que se deve viver para Jesus. E ele passa um péssimo testemunho do que é viver com Jesus. Ao Senhor seja toda a glória. Que o nosso coração seja sondado nesta noite. Se o seu solo está duro, o Espírito de Deus pode quebrantar. Se o seu solo está cheio de pedras, Ele pode tirar essas coisas do coração. Trazer-lhe para um lugar mais profundo com Deus. Se o seu solo está cheio de espinhos, Deus pode modificar isso. Mas você precisa dizer ao Senhor que quer que Ele seja o primeiro. Você precisa ser o primeiro a tirar os espinhos. Deus pode lhe ajudar neste processo. E que possamos todos ter um coração cheio da graça de Deus e viver plenamente toda a produtividade de Deus para a nossa vida. Amém, queridos?